Olá, bom dia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã de sábado. Compartilhar um versículo para a nossa meditação que está aqui em Lucas capítulo 5 e o versículo 27, que está escrito: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. Aqui é Jesus, ele chamando os seus discípulos, e esse versículo que eu acabei de ler vai falar ali do momento em que Jesus ele chamou, ele recrutou Mateus para ser um discípulo seu, para ser um seguidor seu. E aqui está escrito que Mateus ele era nada mais, nada menos de que um publicano. E ele era mal visto naquela época, porque os publicanos, eles trabalhavam para o Império Romano e eram vistos ali como pessoas, corruptas. Eles não eram, pessoas que as pessoas gostavam deles e de ter eles. Não, Mateus, ele era judeu, mas ainda que fosse judeu, ele era publicano, então ele era pior ainda. Ele era considerado pelos judeus como se fosse um traidor da sua nação, por trabalhar para o Império Romano, porque muitas vezes eles extorquiam o povo, cobrando ali impostos, acabavam enriquecendo de uma maneira ilícita. E com todo esse histórico que Mateus ele tinha, Jesus passando, enxergando ele ali, na sua função, trabalhando, fazendo aquilo que já era de costume dele fazer, quando Jesus passou, chamou aquele homem para que o seguisse e para que fosse um discípulo seu. E aqui está escrito nesse versículo que ele disse: segue-me. E Mateus seguiu, e a partir dali a sua vida ela foi diferente. Aqui nós aprendemos que o evangelho de Cristo, ele foi, é e sempre será um evangelho inclusivo, para todas as pessoas. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus nunca julgou as pessoas, ele sempre chamou, Aqui vai dizer, está escrito que Mateus, ele era uma pessoa que não tinha uma boa conduta. Ele não era bem visto, não. Ele estava ali naquela função que era uma função adiada. Mas Jesus chamou a Mateus, porque ele queria transformar a vida daquele homem. E aqui a gente aprende que Jesus ele chama todo e qualquer tipo de pessoa para poder servir a ele. Mas a pessoa, quando chega até Jesus, ela não permanece na condição que ela está, porque embora Mateus ele fosse um publicano, quando ele passou a seguir a Jesus, ele deixou de lado aquela profissão, que deixava uma má fama para ele. Ele deixou de lado aquela vida que ele tinha. Se ele era realmente uma pessoa corrupta, se de fato ele era um ladrão, ele deixou de ser e passou a ser um servo do Senhor Jesus. Então o evangelho da graça é para todos. Jesus, a vontade dele é alcançar todos através da sua palavra, através do seu evangelho. A palavra do Senhor está escrito que Deus ele entregou Jesus para morrer por todos, pela humanidade. Então ele entregou Jesus para morrer por pessoas como Mateus, entregou Jesus para morrer por pessoas como eu, como você, para que nós pudéssemos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. É como dizem por aí: venha como estás. Por quê? Porque Jesus, ele transforma a sua vida. E da maneira como você vier, você não vai permanecer, porque a palavra de Deus, ela transforma. Pode ser o mais vil pecador, mas ele é transformado sim, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Jesus, ele é transformado. Então aqui a gente vê, Mateus, ele estava naquela condição, Jesus chamou, mas ele deixou de ser aquele homem que ele era. Ele foi transformado em um evangelista, um discípulo, em um seguidor, em um apóstolo, em alguém que realmente dedicou, empenhou a sua vida a servir ao Senhor. Então aqui a gente vê com essa palavra que o evangelho da graça, o evangelho da salvação é para todos os seres humanos. Pode ser o pior que eu venha conhecer, que você venha conhecer, quem sabe você que me ouve, se encontra nessa condição de ser aquela pessoa que aponta um dedo, aquela pessoa que realmente encontra os defeitos, encontra as falhas, mas creia neste dia de hoje, nessa manhã, que o Senhor Jesus ele te chama, assim como ele chamou a Mateus e disse: segue-me, e Mateus foi. Vá também, vá ao encontro de Cristo, porque ele tem, pode e quer transformar a sua vida, assim como ele fez na vida de Mateus, assim como ele fez na vida de tantos outros homens de Deus, também o Senhor ele quer fazer na sua vida. Tão somente que você possa fazer como Mateus. Ele ouviu o chamado de Jesus e ele não ficou naquele mesmo lugar, ele não permaneceu naquela função que ele estava ali de cobrador de impostos, se corrompendo. Não, ele deixou tudo aquilo e ele foi atrás de Jesus, e ele com certeza obteve o melhor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente nesse dia. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta a mensagem, compartilhe para que o Senhor lhe possa falar em mais corações.